Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio dos Segredos das Altas Produtividades, o quadro aqui do canal em que a gente analisa de forma agronômica os cases de sucesso do SESB, ou seja, aqueles cases que realmente conseguiram atingir altíssimas produtividades de soja aqui no Brasil e que a gente vai usar desses estudos de casos para conseguir absorver o máximo de conhecimento possível para as altíssimas produtividades. Então, se você está gostando desse conteúdo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para que você receba todas as semanas esses conteúdos que eu estou fazendo para vocês. Eu me chamo Leonardo Gomes e vamos começar! No caso do case de hoje, nós temos pela primeira vez aqui no canal uma categoria irrigada, ou seja, nós temos a inserção da irrigação no sistema de produção. No caso dos dois primeiros episódios dessa série, a gente teve dois cenários de sequeiro. Então agora nós vamos analisar o primeiro sistema de irrigação e ver como que esses produtores e consultores dessa fazenda conseguiram fazer esse manejo e atingir altíssimas produtividades. Então, para nós começarmos, eu sempre gosto de introduzir quem que é o produtor e quem que é o consultor dele, né? No caso do produtor, nós temos o Eduardo Burke de Souza Costa e o consultor é o Lucas Jackson de Souza. Então queria parabenizar os dois por ter conseguido atingir essas altíssimas produtividades de 117,41 sacos por hectare de produtividade de soja. Então nós temos que é uma família de descendência portuguesa, né? É uma tradição familiar de ter a inovação e a tecnologia na fazenda. Nós temos que a propriedade, o tamanho da propriedade é de 2.700 hectares, então é uma propriedade de tamanho considerável, e a área destinada de soja é de 910 hectares, sendo que desses 910 nós temos 185 hectares de irrigação. Então, ou seja, não é a área total destinada de soja que tem irrigação na fazenda deles. A produtividade média, né, da área irrigada está em 95 sacos por hectare, enquanto a produtividade total, né, desses 910 hectares está em 73 sacos por hectare. Então a gente vê que ali o produtor ele tem realmente umas produtividades médias consideráveis, né, contando que 910 hectares ele consegue manter mais de 70 sacos de produção de soja por hectare. Para a gente começar, nós temos sempre o georreferenciamento da área auditada, né, para a gente conhecer um pouco da região, conhecer também a altitude, e aqui nós podemos ver que a altitude dele é muito baixa, né? Se trata de uma propriedade rural no Rio Grande do Sul, então nós temos que é muito próximo ali do nível do mar, que seria o zero, né? Nós temos 33 metros de altitude, e no caso dos outros dois cases de sucesso que nós analisamos, um deles era no sudeste, então nós temos ali altitudes mais altas, de 600, 800 metros, e quanto mais alto nós temos uma menor temperatura. Então essas regiões de muita baixa altitude, a gente tem realmente o aumento de muita temperatura. Nós dizemos que a cada 100 metros que nós aumentamos de altitude, a gente perde 1 grau Celsius, beleza? Então sempre tenha isso em consideração, porque a temperatura ela é muito importante quando nós consideramos a ecofisiologia da planta. Então nós temos que conhecer realmente quais são as médias de temperatura para que a gente realmente adapte o melhor cultivar para aquela região. Então nós temos que a área colhida do SESB foi de 3,4 hectares, né? O sistema produtivo, sempre gosto de gastar muito tempo aqui no sistema produtivo, porque é importante que vocês entendam como que é feito esse sistema e como que ele usa desse sistema para conseguir essas altíssimas produtividades. No caso desse case campeão, o que é muito legal dele é que nós temos a integração lavoura-pecuária. É a primeira vez que nós vemos essa integração e conseguimos trazer altíssimas produtividades. Claro que podem existir outros cases e a gente vai chegar lá, mas é o primeiro aqui do canal. Então nós temos a integração da lavoura-pecuária com sucessão de culturas nos últimos 4 anos. Então como nós pensamos em pecuária, nós precisamos do capim, claro, para o gado, né? Então nós temos aqui no caso desse produtor, ele usa o capim azevém, que é um capim muito bom e tem um valor nutricional muito bom para os ruminantes. Então ele faz ali a soja, né, a safra de soja, provavelmente vai ser uma soja de ciclo longo, né, para conseguir realmente encher muito grão e atingir altas produtividades. E depois ele vem com o capim azevém para que ele realmente consiga, né, ter o trato muito bem feito da pecuária na fazenda dele. Então ele vem lá desde 2016 até 2022, que é o caso desse case de sucesso aqui, né, fazendo sempre essa rotação de soja e azevém, né? Ele não faz trazendo outro tipo de leguminosa ou até mesmo milho na safra. Ele opta sempre por fazer soja. Isso seria legal, né? Se ele tivesse a rotação de cultura com a sucessão de cultura, traria
pontos positivos para ele. Então nós temos aqui que em 2016 ele fez a inserção do calcário dolomítico com 4 toneladas por hectare e incorporado em taxa fixa, ou seja, sempre jogou ali em todos os hectares da fazenda dele a mesma quantidade de calcário, né? Então, o que ele fez para fazer a incorporação? A gradagem desse solo, né? Em superfície, nós temos ali 15 centímetros só de profundidade de gradagem. Então ele está ali realmente objetivando a quebra dos torrões e também fazer a incorporação, e até consegue fazer um nivelamento com essa gradagem, né? E fazer a incorporação do calcário é muito importante para que as reações que nós precisamos ali realmente aconteçam e aconteçam de uma forma favorável, né? Para que essas reações realmente tragam os benefícios que o calcário traz para o solo, né? Então ele continua ali dos próximos 2 anos sem fazer inserção de calcário, e aí depois da terceira safra sem calcário ele fez a inserção de um calcário calcítico. Então a gente tem que chamar a atenção dessa diferença em que ele deixou de usar um calcário dolomítico para usar um calcário calcítico, com 2,4 toneladas por hectare, só que tem duas coisas legais. Qual que é a diferença de um calcário dolomítico e um calcário calcítico? Quando nós usamos diferentes tipos de calcário, na maioria das vezes a gente está objetivando em fazer o equilíbrio das bases na CTC do solo. Por quê? O calcário calcítico ele tem menores teores de óxido do magnésio, que normalmente é menor ou igual a 5% do calcário, né? Então a gente tem que esses teores de óxido do magnésio são mais baixos para que a gente não desregule, né, a característica da saturação das bases na CTC do solo. Isso é muito importante porque esses nutrientes eles podem competir entre si, né, tanto no sítio de absorção e quanto podem atrapalhar na taxa de absorção da planta por esses nutrientes. Então é sempre importante que a gente consiga fazer o equilíbrio dessas bases no solo, né, sempre pensando no potássio, no cálcio e no magnésio, e para regular principalmente cálcio e magnésio na CTC do solo, para garantir esses nutrientes que são os principais para crescimento radicular. Além deles, nós temos também o boro e o fósforo, que ajuda bastante no crescimento radicular. Mas quando nós estamos falando de calcário, a gente tem que lembrar sempre em cálcio e magnésio, porque é a inserção desses nutrientes no perfil do solo, né? Então ele usou o calcário calcítico. E aí o segundo ponto que é muito importante da gente trazer aqui, que é importante nesse sistema produtivo, é a taxa variável. Por quê? Tem áreas do talhão que podem estar equilibradas em saturação de bases, mas podem ter áreas do talhão que não. Então ele pode fazer a regulagem dessa dose de acordo com a agricultura de precisão que foi feita ali, da variação do que precisa, né, em certas áreas e em outras não. Então a taxa variável ela é muito importante para a gente realmente, em áreas que mais precisam, a gente aumenta a dose que vai fazer a inserção do calcário. Em áreas que não precisam tanto dessa regulação e da inserção do calcário em dose alta, a gente faz ali a própria máquina baixa, né? Esse é o uso da taxa variável. E eu acho isso muito bom, não só para a taxa variável para calcário, mas para outros insumos também. Porque eu não estou nem entrando no mérito de falar sobre a economia que o produtor pode ter de insumos, né? Mas estou falando sim dos benefícios que a taxa variável pode trazer para o ambiente de produção. Então a gente pode ver, e a gente vai ver isso na análise de solo dele, para ver se realmente ele conseguiu fazer esse equilíbrio entre cálcio e magnésio. Continuando aqui o case de sucesso, nós temos o histórico de produtividade da área. Nós temos uma fazenda que destinado para a soja tem 910 hectares, como a gente tinha visto. A área auditada do SESI foi de 3,4. Nós tivemos ali uma parte dessa gleba, né, que foi afetada ali. A gente pode tentar diagnosticar o que aconteceu, mas de maneira geral essa gleba ficou muito boa quando falamos de distribuição de biomassa vegetal. E eu queria trazer atenção para vocês aqui nesse slide sobre o histórico de produtividade, porque quando nós lembramos dos dois cases de sucesso que nós temos aqui no canal, se você não assistiu ainda, lembra de clicar no cardzinho aí em cima e assistir, né? Nós temos que eles já têm uma produtividade construída. No caso desse produtor, ele está com uma produtividade em construção, ou seja, ele ainda tem muito mais potencial para aumentar essas produtividades. E isso a gente pode ver no gráfico, porque nós temos que o verde é a fazenda, o azul é a gleba que foi auditada, né? E essa cor aqui, meio que esse marrom, né, bege, a gente tem qual foi a área auditada pelo SESB, né, que teve os 117,4 sacos por hectare. Então quando a gente vê que em 2019, 2020, ele teve uma quebra de produtividade por estiagem, a gente vê que no próximo ano dele, que não teve esse problema da estiagem, a gente já teve 60 sacos por hectare de produtividade, né? E quando nós vemos o ano que foi auditado, a gente vê que ele já consegue aumentar essa produtividade, né? Provavelmente ele consegue melhorar as características do solo, e às vezes a gente pode fazer uma boa comparação entre o ano de 2020
2019 e 2021 aqui no sistema produtivo dele. Então quando nós vemos, ó, 2019, 2018, 19, 19, 20, 20, 21. Seria essa a comparação? Não, nós temos que um ano à frente. Então nós temos que comparar esses 3 anos. Quando nós vemos aqui, ele realmente faz a inserção da soja e azevém, ele não tem nenhum trato com calcário aqui em nenhum desses 3 anos. Seria legal se ele tivesse feito a inserção do calcário aqui, que poderia ter ajudado sim a aumentar as produtividades caso ele conseguisse sair dessa estiagem, né? Claro que ele não consegue sair de forma sozinha, né? É uma coisa do clima, né? Que nós temos um problema que vem do clima, mas só que quando ele vem para 19 e 20, 20 21 e 21 22, que ele não tem um problema que é estiagem, ele já faz a inserção do calcário e isso traz aumento de produtividade. Como vocês podem ver aqui, ele aumentou mais de 10%, né? Mais de 20% da produtividade dele para esse cenário aqui, aumentando de 60 para 73 sacos de um ano para outro. Isso é muito considerável, né? Porque se ele conseguir aumentar sempre a cada ano as suas produtividades, daqui a alguns anos ele vai estar ali com 90 sacos de média por hectare na fazenda dele. Então isso é muito legal e é importante a gente entender que a produtividade, ela não vem, né, de forma natural de um ano para outro. Ela vem realmente de uma construção. Nós precisamos realmente ter várias coisas que nós falamos aqui nesse quadro dos segredos das altas produtividades para realmente construir isso de forma muito boa. Falando sobre clima, no caso de uma propriedade que tem a inserção da irrigação, né? Nós temos aqui que a eficiência climática dele ficou em 57%. Quando nós analisamos o primeiro case aqui no canal, nós vimos um caso que tinha 93% de eficiência climática. Ou seja, o produtor ele realmente conseguiu e teve a oportunidade de conseguir aproveitar muito mais as condições do clima com o que ele precisava ali para conseguir colher, né? E a eficiência agrícola dele ficou muito boa, né? Em 89%, sempre variando ali entre 89% e 94%, a gente tem realmente uma colheita muito bem feita. Quando nós analisamos aqui em questão de chuva, esquecendo o sistema de irrigação, nós tivemos uma chuva e irrigação em quantidade e bem distribuída. Só que é importante entender, chuva e irrigação, ele faz a inserção da irrigação no sistema, então ele consegue distribuir melhor, porque quando nós temos a situação ali de um veranico, a ausência da chuva, né, por menos dias, porque o veranico precisa ser mais estendido, né, mas quando tem ausência em poucos dias ali sem chuva, ele consegue vir com a irrigação e suprir a necessidade da cultura. Em situação de sequeira a gente não tem isso. Então a gente vê, né, que ele teve 612,7 milímetros, né, de água para a cultura durante 157 dias de ciclo, ou seja, uma cultivar de ciclo muito longo. A gente tem que ele consegue fazer a inserção dessa chuva durante os estádios, né, vegetativos e reprodutivos da cultura. Só que quando nós olhamos aqui no total de chuva no vegetativo, nós temos ali que foi quase 45 dias de vegetativo, nós tivemos apenas 77 milímetros de chuva, ou seja, nós tivemos muito mais chuva quando nós falamos no reprodutivo, que foi quase 400 milímetros. E a gente tem sempre que lembrar que aqui de V3 a V5, né, na cultura da soja, a gente tem a definição de potencial produtivo, né, o potencial teórico produtivo da planta. Então a gente realmente não pode ter a ausência da água nesses estádios para que a planta realmente tenha as condições boas de pleno desenvolvimento e crescimento, para que ela prepare as estruturas dela nesses estádios vegetativos da cultura e realmente consiga preparar todos os seus tecidos, suas estruturas para o seu florescimento ser muito bom, para que ela não tenha muito abortamento de vagem, para que ela tenha uma área foliar muito boa, uma arquitetura da planta muito boa. Então a gente vai ver que ele faz a inserção, né, da irrigação nesses estádios, provavelmente pensando, né, nesse momento tão crítico da cultura. Quando nós vemos para cá, ele não fez inserção de irrigação, e quando nós vemos a irrigação de uma forma geral, ele jogou 137 milímetros a mais de água nessa situação, né? Então a chuva e irrigação realmente ficou em quantidade e ficou bem distribuída para atender as necessidades da cultura. Quando nós falamos de matriz de ecoeficiência, nós falamos do comparativo que eles fazem e que é muito importante, onde a gente vê o impacto ambiental e o impacto econômico para esse produtor. Isso é importante porque quando nós temos a inserção da irrigação no sistema, a gente tem que sempre lembrar do lado do ambiental, porque nós temos o uso da água, né? E a água é muito importante para a agricultura. Então a gente tem que pensar nisso, e não só nisso, né? Mas também nos gases de efeito estufa. Então quando ele traz para cá, esse case campeão teve uma maior ecoeficiência e conseguiu que para cada quilo de soja produzido, abaixou
em 37% a emissão de gás carbônico, teve ali a redução de 50% do consumo de recursos minerais e metais, 19% a menos de eutrofização de água doce, é muito importante. Então, a matriz de ecoeficiência vem para a gente ver qual que é a relação que está tendo de impacto ambiental pro ambiente ali da propriedade e o impacto econômico para esse produtor. E já entrando aqui nas propriedades físicas do solo, é muito importante que vocês vejam junto aqui comigo que esse solo já tem teores de argila muito mais baixos quando nós comparamos com os outros cases campeões. Então aqui a gente já entra com solo que tem características arenosas. Isso vai se impactar tanto na análise de solo dele quanto no tipo de sistema produtivo que ele vai fazer, né? Então, por quê? Um solo arenoso tem diferença de um solo argiloso. A gente tem que entender isso porque as características físicas vão mudar, as características químicas e biológicas também. Quando nós falamos de um solo arenoso, a gente tem que ter uma distribuição horizontal na plantabilidade diferente, né? Porque a gente consegue semear um pouco mais profundo. Então, tudo isso a gente vai ver de acordo com o case. Os teores dele até que aumentam um pouco de argila mais em profundidade e a gente consegue ver isso nitidamente no solo, né? A gente vê a diferença de cores aqui. E o que é importante em todos os cases a gente analisar é a resistência do solo à penetração, porque ele conseguiu manter os índices dele em ideal, né, de cone, em megapascal, e é sempre bom a gente entender que o aceitável vai ter 1,5 megapascal. Então o produtor ele tem sempre que estar atento à compactação do solo. Uma coisa que é muito legal é sempre o produtor ou o consultor, ou os dois, ter o penetrômetro disponível, porque a compactação ela, já é um fato e diagnosticado, né, com muitas pesquisas, que a compactação ela varia de ano a ano. Então não adianta você fazer a avaliação hoje, tomar ali 3, 4 medidas para melhorar a sua compactação, melhorar a compactação da propriedade, mas não voltar a fazer as avaliações. E Fancelli fala para nós, em sistemas altamente produtivos, as avaliações de compactação têm que ser rotineira. Então o produtor tem que estar sempre atento a isso, para que ele realmente consiga retirar o impedimento físico, que é o que esse produtor conseguiu, né, sem impedimento físico nenhum, para crescimento radicular e realmente atingir altas produtividades. Quando nós vemos falar da DRESS dele, né, a estrutura, a qualidade do solo dele, nós temos que foi muito boa, ali no 5,5, então a gente vê essas características nas estruturas dos agregados, né, ali vendo todas essas faixas do solo, e quando nós entramos nas propriedades químicas do solo, né, a análise propriamente dita, eu sempre gosto de gastar mais tempo aqui, porque é importante que vocês vejam quais são os impactos, as diferenças do solo. Então, quando nós temos aqui falando de pH em cloreto de cálcio, né, a gente tem que estar em aceitável, até 4,5 mais ou menos a gente tem que é aceitável, abaixo disso já se torna restritivo, né? Então o ideal seria que nosso cloreto de cálcio, nesse caso aqui o pH em cloreto de cálcio, estivesse em 5,5 até ali 5,9, 6,0. Seria o ideal para que ele realmente consiga ter um pH equilibrado no solo dele. Quando nós falamos de CTC, realmente ele tem uma CTC menor, né? Ele está realmente construindo esse perfil de solo, não dá pra gente fazer isso de um ano para outro, mas ele tem uma CTC considerável que está com os níveis de cálcio, magnésio e potássio bem equilibrados. E é o que eu falei para vocês, realmente a gente precisa ter esse equilíbrio dessas bases para que realmente um nutriente não acabe impactando nas relações do outro. Então isso é importante e toda a propriedade rural de todos os cases a gente vê que tem esse equilíbrio bem feito. O que a gente realmente pode fazer aqui é aumentar essa CTC ali para 90 milimol de carga, né? 100, 120, até 150 a gente consegue ver aqui em superfície nos cases de sucesso. E a gente vê, né, que aqui em 60 até 120 centímetros de profundidade, esse produtor conseguiu aqui ter maiores taxas de CTC. Isso é legal, né? Porque se ele consegue fazer essa construção em profundidade, agora ele vem e corrige a superfície. E aí ele tem a construção de um perfil de solo em profundidade. E é exatamente isso que a gente precisa. Por quê? Quando você vê aqui, ó, que os teores nutricionais estão ideais em profundidade, porque provavelmente esse produtor, ele já tem essa preocupação em trazer nutrientes lá para baixo e realmente conseguir estabilizar eles lá. Quando nós vemos aqui o cálcio, por exemplo, que é um nutriente muito importante para crescimento radicular, olha os teores dele aqui em profundidade, estando maiores ou iguais aos teores em superfície. E normalmente é o inverso que a gente vê, né? Então isso é muito legal e a gente precisa tomar atitude em relação a isso. Uma coisa que esse produtor realmente precisa fazer e tomar as iniciativas quando nós comparamos um case com outro é em relação ao alumínio tóxico, né? Por quê?
Nos outros cases, a gente tem um alumínio totalmente zerado. Aqui nós temos alguns teores de alumínio presentes, né, desde ali de superfície de 10 a 20 centímetros até 100, 120 centímetros. Então ele tem essas taxas, né, de alumínio, mas, assim, na minha opinião, por mais que ele tenha esse alumínio tóxico, não vai ser um fator realmente redutor de produtividade, porque a gente não está com índices tão altos, né, como o próprio case mostra para nós, é um índice aceitável. E mesmo assim ele ainda coloca aqui, ó, crescimento radicular sem impedimento químico. Porque a gente tem a presença do alumínio, ele vai sim restringir alguma parte ali de crescimento radicular, mas não vai ser isso realmente que vai acabar com as produtividades. Quando nós temos índice muito alto de alumínio, a gente realmente consegue atrapalhar totalmente o crescimento radicular da planta. Fósforo está numa taxa ideal, ele torna ali restritivo em profundidade, mas a gente consegue ver que a construção da produtividade ela vem muito acompanhada com a análise de solo. Esse produtor ele realmente vem fazendo essa construção para que ele realmente consiga melhorar as características químicas do solo dele, melhorar as físicas e posteriormente a gente vai ver como é que estão as biológicas. O boro, ele realmente pode melhorar a característica do boro dele aqui em 0,2 mg decímetro cúbico, ele consegue aumentar isso um pouco. Uma dica legal seria ele fazer a inserção, né, do boro antes da dessecação, né, que ele vai fazer a dessecação, ele consegue fazer a cobertura ali com boro, porque funciona muito bem. Nós temos cobre, ferro, manganês e zinco, micronutrientes muito importantes, todos eles em ideal, né, então ele consegue também suprir esses micronutrientes de acordo com a fertilização foliar dele. Então se, por exemplo, no zinco ele vê que os teores estão mais baixos, mais restritivos em profundidade, pode ser que numa das aplicações de fertilizantes foliares ele venha e coloca um pouco de zinco para ajudar, e a gente vai ver isso no final do case. E uma coisa que é a matéria orgânica dele, né, está ali em taxas aceitáveis, mas pode ser aumentada, porque a consequência da matéria orgânica é sempre o carbono, e o carbono é muito importante, é o que a gente vai ver agora. O carbono orgânico no solo, no caso dele, está em médio. E quando nós vemos aqui a quantidade de carbono orgânico total no solo e comparamos com a matéria orgânica dele, a gente consegue ver que um é reflexo do outro, porque o carbono ele participa em 53% da matéria orgânica, ou seja, ele é composição importantíssima da matéria orgânica e a gente precisa dele no solo para que todos os benefícios da matéria orgânica para o ambiente de produção realmente sejam efetivados, né? Então, quando nós temos um carbono orgânico baixo no nosso solo, a gente tem consequência em redução de matéria orgânica. E outra coisa é a microbiota, porque em casos de solo que tem baixo carbono, esses micro-organismos, eles usam do carbono como energia para construir alguns tecidos, né, na composição desses tecidos. E os micro-organismos são muito importantes, principalmente da relação dos nutrientes no solo e também para a matéria orgânica. Então a gente precisa ter sempre isso, sempre muito equilibrado, para que a gente consiga realmente ter efeitos positivos, tanto em matéria orgânica quanto em carbono orgânico do solo. E uma das formas da gente aumentar esse carbono orgânico do solo é sempre o uso do plantio direto, que ajuda bastante. Rotação de cultura sempre é muito importante, porque a gente tem ali realmente culturas que deixam uma cobertura vegetal com diferentes nutrientes, com diferentes quantidades da relação CN, que vai demorar mais ou menos para decompor, né? E também a gente pode usar das substâncias úmicas e fúlvicas, né, que tem uma porcentagem alta de carbono e que vão deixar esse carbono para o nosso sistema e vão conseguir aumentar as taxas para o solo. Então a gente tem aqui uma observação do SESB falando que o carbono orgânico total mede até 20 centímetros de profundidade do solo. Então, a gente vê que até 20 centímetros ele tem as taxas médias e para baixo ele está com taxas baixas. Então, com os anos ele vai conseguir aumentar isso. Falando de instalação da lavoura e plantabilidade, nós temos uma semente que foi escolhida com 92% de germinação, 86% de vigor. Nós temos que a data de semeadura foi 31 de outubro de 2021, né? Ele tentou uma população de 320 mil plantas por hectare e conseguiu 281.400 plantas por hectare. Então ele perdeu ali cerca de 40 mil plantas, né, que é esperado, a gente perde mesmo realmente pelo stand, tem vários fatores que podem afetar na real emergência das plantas, né, número de plantas por metro 12,6, e eu queria olhar com vocês o tamanho e a profundidade de semeadura. Ele realmente trouxe essa profundidade muito rasa, né, mesmo sendo um solo arenoso.
Isso é uma coisa que a gente pode olhar, porque é curioso. Normalmente a gente traz um pouco menos um pouco mais de profundidade em solos arenosos, porque a planta consegue emitir a plântula com mais facilidade em solos arenosos, né? A distribuição das sementes ele fez com pneumático, a abertura do suco de plantio foi com botinha. Aqui a gente vê, né, comparando com os outros cases, que ele teve menos incidência de falhas, então isso é muito legal para aumentar a produtividade, porque quanto menos falhas, mais produtividade nós temos. As plantas duplas também estão em menor incidência quando a gente faz a comparação, né? E a distribuição normal em 86%. E é legal a gente sempre falar do PMG, né? Que é o peso de 1000 grãos, que foi de quase 220 gramas, né? Então o PMG é muito importante porque é ele que vai realmente fazer as produtividades serem altas, né? Nós precisamos de um enchimento de grãos muito bem feito para trazer um peso de 1000 grãos muito alto e, consequentemente, altas produtividades. Agora falando sobre adubação, o que ele optou por utilizar? Ele teve ali um 840-00, né, com uma dose de 162 quilos por hectare. E por que ele traz uma dose um pouco menor? Ele deixa o fósforo no sistema, né, como é um adubo que tem 40% de fósforo, ele deixa ali 65 quilos de fósforo, né, de quantidade oferecida de quilos por hectare desse nutriente, e deixa um pouquinho de nitrogênio, né, ali no suco de semeadura para realmente dar aquele start inicial e começar a inoculação da soja junto com as bactérias, né? Então ele faz aquele start inicial com 13 quilos por hectare de nitrogênio e deixa o resto para inoculação mesmo. Então ele não precisa voltar com adubação de cobertura nitrogenada. E não é indicado a gente fazer o uso de adubação de cobertura nitrogenada no caso da cultura da soja. E aí depois ele vem com KCl, né, para fazer adubação de cobertura, com 193 quilos por hectare, a lanço, e ele fez, né, 5 dias após semeadura, né, com adubação de cobertura. E aí ele deixou 115,8 quilos por hectare de KCl. Potássio é muito importante, então a gente tem que trazer ele para o sistema para atingir altas produtividades. Falando agora sobre inoculação, nutrição e biofertilizantes. No caso desse case de sucesso aqui, a gente vendo realmente a comparação do sequeiro, ele teve uma nutrição muito menos impactante do que os outros. Os outros realmente usaram muito mais biofertilizantes e nutrição. Só que a gente tem que lembrar sempre, não é recomendação. Cada fazenda tem a sua característica e as suas necessidades, né? Então, no tratamento de sementes dele industrial, já veio a inserção de níquel, cobalto e molibdênio, que é o Nicomo Dry, né? A gente já tem esses 3 nutrientes que são muito importantes e que ajudam muito na inoculação da soja. Então é muito importante a gente ter a inserção deles e fazer eles no tratamento de sementes é muito eficaz. Aí falando sobre tratamento de sementes feito on-farm, ele fez a co-inoculação, né, com Bradyrhizobium e Azospirirum, e também fez a inserção do Trichoderma e do Bradyrhizobium, né, que eu falei sobre eles no segundo episódio aqui do case, né, que a gente falou sobre esses dois, e é muito importante que você assista ele também. Então vou deixar o card aqui em cima para que você consiga assistir e aprender o que esse Trichoderma e a Bradyrhizobium Elkani consegue fazer no solo. E aí em V5, ele veio com uma aplicação de um fertilizante foliar chamado Concord, que ele tem realmente ali o intuito de fazer uma recuperação da planta com algum estresse. Pode ser um estresse de fito, né, realmente algum produto que trouxe uma consequência negativa para a planta, pode ser um déficit hídrico, um estresse causado por um déficit hídrico, e que esse produto vai ajudar muito. Quando nós falamos de V5, o que vocês lembram? Vocês lembram lá daquela hora que nós estávamos falando sobre potencial teórico, produtivo e irrigação. Então pode ser que a planta tenha tido algum estresse nesses estádios e ele utilizou para fazer esse concorde para dar realmente um susto na planta e ela vir com um metabolismo muito mais ativo e trazer mais altas produtividades, né? Tecnologia de aplicação ele usou a terrestre com 24 metros de barra, bico leque, né, para trazer aquela cobertura foliar muito bem feita, 95 litros por hectare, velocidade de aplicação com 8 km por hora, né, e intervalo de aplicação de 21 dias. Muito legal, né? Aqui a gente realmente consegue ver a nutrição dele de forma muito objetiva. Agora falando sobre tratamento fitossanitário, aqui começam, né, realmente os impactos da gente ter um sistema pecuarista no tratamento fitossanitário. Por quê? Olha a quantidade de herbicida que esse produtor utilizou para realmente fazer a dessecação daquele capim azevém que estava lá. Porque esse capim ele consegue rebrotar com muita facilidade. Então vocês veem que ele já em V3 tem que fazer outra aplicação, né? Aqui em V8 ele traz outra de cletodin. Então ele tem que realmente fazer um controle muito bem feito, porque o capim azevém realmente tem uma capacidade de rebrota muito alta. Então ele tem que gastar dinheiro para realmente acabar com esse capim e não deixar que essas plantas infestantes competem com a cultura principal, né? Então o que ele usou? Ele usou o HIT, ele usou
Roundup, né, que é o glifosato, usou Spider, Reglone, 2,4-D e Clethodim. Então ele fez um combão de herbicida mesmo para realmente queimar aquelas plantas ali, erradicar o azevém. Aí ele vem com tratamento de sementes usando o Demarcor, que é um inseticida muito bom, né, que ele pode usar ali para as pragas subterrâneas. O Standak Top, quando nós falamos de Standak Top, nós estamos falando de um fungicida junto com inseticida. Nesse caso, nós temos uma estrobilurina, né? Nesse produto nós temos uma estrobilurina e um benzimidazol, que é um produto de multissítio. Ele vem nesse produto os dois juntos, né? E aí ele forma a parte fungicida desse produto, que é muito usado para Azospirillum, para Fusarium, né? Para Antracnose. Então essas pragas, né, a gente tem com muita incidência no nosso país e é muito importante de usar produtos realmente eficazes. Quando nós falamos dos Standak Top, sem fazer propaganda para nenhuma empresa, sem finalidade disso, né, falando do Standak a gente vê com muita utilização, né. No segundo episódio aqui do nosso quadro, a gente viu a utilização dele no tratamento de sementes também. E vem com um inseticida, né, que seria um pirazol, que é um inseticida, um fipronil, que realmente consegue fazer o combate ali de algumas pragas subterrâneas. Nós podemos colocar a lagarta elasmo, né? Nós temos os corosa, a vaquinha, o tamanduá da soja. Então são algumas pragas que são realmente impactantes no nosso país e que realmente um produto de qualidade pode ajudar a controlá-las. E aí depois nós vemos com a Apron, que é um fludioxonil, né, de contato residual, e nós temos o metaxilil, né, que é a mistura desses dois produtos, formam esse Apron, que é um fungicida também muito bom e pode ser usado nesse tratamento. E olha o que é legal, nesse caso desse produtor aqui, ele usou um tratamento de sementes industrial com esses produtos e só fez on-farm o tratamento de co-inoculação. Isso é muito legal porque quando nós comparamos um tratamento de sementes industrial e um on-farm, o industrial tem muito mais uniformidade. Quando nós buscamos combater pragas e fungos, a gente realmente precisa ter um controle mais uniforme, porque cada sementinha tem que ter uma quantidade determinada de produto, e essa uniformidade é muito mais efetiva quando nós falamos de um tratamento de semente feito de forma industrial. E aí ele continua com outro Roundup aqui, duas aplicações, né, uma aplicação com dois produtos, de herbicida, para realmente acabar ali com a rebrota desse capim e outras plantas infestantes, folhas largas também. Depois ele volta com a inserção de um carbendazim, né, que vai ajudar muito no combate preventivo de fungos. Então isso vai ser muito importante. Se vocês verem que ele faz um sequencial de herbicida muito forte no vegetativo para realmente deixar a planta de soja vir e cobrir o entrelinha e realmente não deixar as plantas infestantes continuarem o desenvolvimento dela. No caso aqui de V8, né, já aproximando ali do reprodutivo, ele usou um fungicida orquestra, que o orquestra ele é muito bom porque ele tem dois princípios ativos. No caso dele é uma estrobilurina e uma carboxamida. Então aí ele vai ser muito efetivo, principalmente para a ferrugem da soja e a ferrugem asiática, mas também pode pegar mancha-alvo, mela, oídio. Então é um produto muito eficaz e que pode ser muito utilizado também de forma preventiva. Então ele faz a inserção do fungicida em V5 no tratamento de sementes e também faz em V8 de forma bem preventiva. A gente vai ver agora como que foi o tratamento dele fitossanitário no caso do reprodutivo. Ele chega ali em R3, onde a gente já tem os canivetinhos da soja, os tão famosos canivetinhos. Ele faz a inserção do cloratolonil, que é um produto de multissítio muito bom que a gente possa usar para realmente evitar a indução de resistência e potencializar o controle das aplicações de fungicidas. E aí ele vem com esse produto, o metominostrobina e o tebuconazol, né, que é muito famoso. Esse produto ele é muito focado para mancha-alvo. Então isso vem do monitoramento da propriedade rural para que ele realmente consiga fazer um histórico, um levantamento de qual doença que está maior incidência. Ele é muito indicado para mancha-alvo e provavelmente eles estavam com problema de mancha-alvo ou queriam trazer ali realmente um combate efetivo. Então usaram isso aí. Nós temos a inserção do perito, que é um inseticida organofosforado, muito utilizado para helicoverpa, lagarta da soja, percevejo marrom, que é muito importante. Então a gente vê que tanto o perito, que é bom para percevejo marrom, e também o imidacloprid, né, que pega todos os percevejos, percevejo pequeno, percevejo marrom, né, e os outros também, o complexo completo dos percevejos, o perito também vai ser muito
indicado aqui no caso da cultura da soja. A abamectina também é um inseticida, mas voltado para ácaro, né? Pode pegar ali uma mosca branca, mas é mais indicado para ácaro. Aí nós temos em R5.3, novamente o perito, né? E nós vemos com Tridium, que é um fungicida muito legal, porque esse fungicida, ele traz três ingredientes ativos, desculpa, em um só, né, que ele faz a inserção da estrobilurina, o triazol e o mancozeb, né, que o mancozeb é um produto muito polêmico, né, por causa do operacional dele, mas que realmente é um produto multissítio que vai ajudar a potencializar o controle e evitar indução de resistência. E aí no final ele usa carfentrazona etílica e reglone para realmente fazer ali o controle da cultura, antecipar a colheita e fazer a colheita dele, né. Então esse foi o tratamento fitossanitário. A gente consegue ver realmente que tem um investimento muito alto, principalmente herbicida, e acredito eu que é por causa da integração lavoura e pecuária, né? Quando a gente vê com o capim azevém, que é muito forte, né? Uma planta muito forte e que tem capacidade de rebrota muito alta, realmente a gente tem que fazer esse combate de herbicida muito forte na cultura. E aí, pra gente vir finalizando, nós temos a mecanização. Ele usou uma semeadora, modelo 2115, né, de ano 2021, então é uma semeadora muito nova, tem 15 linhas, sistema de distribuição pneumático, como a gente tinha visto lá, não tem caixa de adubo, então a gente vem para a colhedora S550, 2018, uma colhedora ainda nova, não é uma colhedora antiga, vai trazer realmente menos perdas para ele, um pouco mais de tecnologia, um graneleiro nele 95, tipo de plataforma caracol, e aqui a gente tem um pulverizador dele, que é um pulverizador a rastro, né, fabricante da Jacto, modelo Advance 3000, que tem um comprimento de barra de 24 metros. E aí a gente tem que, realmente um pulverizador a rastro, ele não é ruim. Tem muita gente que tem preconceito contra isso, que quer usar só autopropelido para as altas produtividades. E não é assim. É realmente usada a tecnologia que está embarcada no equipamento para efetivar a uniformidade de aplicação. E falando sobre custo de produção, sempre gosto de mostrar para vocês quanto que o produtor realmente gastou por hectare para trazer essas produtividades altas. No caso desse produtor, ele trouxe 7.100 de custo em reais por hectare. E olha para vocês verem a quantidade que foi vinda de defensivos. Por quê? Provavelmente são produtos caros que ele usou para fazer aquele controle das plantas infestantes, né? Então, provavelmente ele usou o tratamento fitossanitário dele, foi muito bem feito, com fungicidas e inseticidas, mas principalmente veio dos herbicidas. Então, a participação fica em 15,5% só por causa desses produtos. Então, vendo a análise econômica que a gente tem, que o ROI dele, né, o benefício por custo de produção, foi de 2,3. Então, o aumento dos custos dele, né, principalmente por causa dos herbicidas, não comprometeu o retorno do investimento. Então isso é muito bom. E aí nós temos o olhar técnico do consultor campeão, isso é muito bom. Então o que o Lucas Jackson trouxe para nós? O que fez a diferença para atingir 117 sacos? Estratégia de manejo a longo prazo. Isso é muito bom, porque sempre tem que ter estratégia. Como eu falei para vocês anteriormente, altas produtividades vêm de construção, não é de um ano para outro. Então, construção, você tem que ter estratégia. Então, de manejo a longo prazo, pensando daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos. Realmente a gente tem que ter esse histórico anterior, né, histórico antigo da propriedade e o planejamento estratégico de manejo a longo prazo. Descompactação do solo, com certeza, né? O impedimento físico pode realmente reduzir muita produtividade. Correção do solo em taxa variável, viu que eu falei para vocês? Isso realmente é muito importante, ter o equilíbrio de bases, usar realmente a taxa variável a favor do produtor para efetivar a agricultura de precisão. Não só, e não vou entrar nesse mérito de falar sobre economia usando taxa variável. Estou falando apenas que isso realmente pode trazer muitos benefícios. Planejamento e execução, como a gente tinha falado, e também manejo adequado de irrigação. Porque irrigação não é só ligar o pivô e deixar ela jogar a água ali na área, mas também a gente ter consciência de evapotranspiração, consciência de quanto que a cultura precisa no vegetativo e no reprodutivo. Então isso tudo vai ser o ideal. Sempre quando você pensar tanto em cultura sequeiro quanto cultura irrigada, sempre pense no cultivar de forma que a ecofisiologia daquela cultivar esteja adaptada para as características da região em temperatura, fotoperíodo, água e ventos. No caso de uma cultura irrigada, que foi o case de hoje, a gente tem que a água, a gente tem que ter o conhecimento dela para saber o quanto que nós vamos ter em previsibilidade de suprimento de água no ambiente de produção. Então é muito importante a gente ter essas características sempre em mente para que um consultor e um produtor realmente consigam atingir
altas produtividades. Então aqui tem algumas fotos do campeão, olha o tanto que estava bonita a fazenda dele, né, ali o manejo, uma soja com uma área foliar, uma saúde foliar muito bonita, aqui já realmente ali trazendo a colheita ali, né, nos caminhões, já descendo tudo, a colhedeira aqui é uma John Deere, né, que a gente tinha visto anteriormente, e olha que foto bonita, né, que vagem cheia, quantidade de vagem, né, então assim, é realmente atingir altas produtividades. E aí nós acabamos esse case por aqui, né, eu espero de coração que eu tenha te ajudado com as informações que eu trouxe aqui para nós, e se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá muito trabalho realmente trazer esses conteúdos para vocês, mas o que eu mais quero aqui realmente é agregar o meu conhecimento, os conhecimentos que nós conseguimos trazer dos cases de sucesso do SESB para vocês e também para mim, porque querendo ou não, ensinando, eu também estou aprendendo. Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou desses conteúdos e o que você acha que realmente possa ter faltado, certo? Então se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos e é isso. Até o quarto episódio.